Boa noite a todos os que estiverem nos ouvindo, aos nobres vereadores aqui presentes. A realização desta audiência pública para alinhar dos resultados das metas fiscais e gestão com a saúde, ambas referentes ao primeiro ano da quadrimestre desse ano de 2021. Obrigado. Passo a palavra para o Deli, o nosso diretor de saúde. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo pelo Facebook, e agradecer também aqui a presença dos vereadores que estão aqui privilegiando essa audiência pública. Antes de passar a palavra para o César e para o Agemir, que vão falar sobre os números da saúde, dos gastos desse primeiro quadrimestre, eu quero aproveitar a oportunidade para estar falando a respeito da pandemia, que nós estamos, felizmente, passando por um momento agora onde nossos casos estão estabilizados, já mais de 4 dias que a gente não tem nenhum caso novo de Covid, mas eu quero alertar que nem por isso a gente tem que descuidar, né, de todas aquelas questões importantes, que são questão do distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. A gente tem que manter vigilante, porque a gente sabe que a doença não foi embora ainda, a vacinação está acontecendo, mas ainda de forma ainda lenta, então a gente tem que continuar com os cuidados. Quero também já aproveitar para falar que nós estamos vacinando no momento os pacientes com comorbidades, né, já a partir de 45 anos, de 45 a 59, todos que têm comorbidade podem estar procurando o centro de saúde, né, no caso, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos graves, pessoas que têm problemas de cardíaco. Então, vamos estar lá para avaliar e fazer a vacinação nesses grupos. E queria também falar de alguns avanços que nós tivemos agora na questão do atendimento na saúde, com um pouquinho essa abertura. Hoje iniciou o atendimento lá de uma reivindicação antiga da população, né, que é o cardiologista. Começa a atender hoje, vai atender todas as quintas-feiras. Então, quem tiver aí com necessidade de fazer avaliação cardiológica, pode estar procurando lá o centro de saúde para estar agendando. Tá? E hoje, com relação à pandemia, nós estamos fazendo alguns investimentos com teste antígeno para a gente melhorar a nossa avaliação, né, da pandemia e se manter vigilante. E é isso aí. Peço mais uma vez que todos continuem aí se cuidando, se protegendo, e muito obrigado. Boa noite. O meu muito obrigado aos vereadores aqui presentes, o Luiz Dentista, o Carlito, o Sabiá, o Luiz Borracheiro e o Gia, que é o presidente da casa. Agradecer ao senhor Roberto, o Deli, o Agemir e o pessoal que está dando suporte técnico para a realização dessa audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021, onde nós vamos demonstrar os resultados fiscais das metas e riscos fiscais e metas, e também os gastos com saúde e educação. Essa audiência pública se faz necessária e obrigatória pelos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora uma lei relativamente jovem, que ela é de 2000, trouxe essas inovações da transparência pública dos gastos, né? E cada vez mais os gastos públicos têm que ser mais transparentes. E sabendo que todos esses números que nós vamos aqui discutir e apresentar já estão de posse do Tribunal de Contas da União, já foram enviados ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, e também vão ser publicados em jornal da nossa região. Amanhã vai estar sendo publicado no Jornal O Liberal.
Ok? O que nós vamos avaliar, principalmente, é como se portou a receita e a despesa no primeiro quadrimestre, janeiro a abril, do exercício de 2021. Ver se o resultado foi positivo ou negativo, tudo o que foi arrecadado menos tudo o que foi gasto. Ver o percentual aplicado proveniente de recursos próprios em saúde, em educação. Ver o quanto foi dispendido com despesa de pessoal da Prefeitura Municipal. O quanto que ficou a dívida consolidada do município e quanto ficou-se de restos a pagar, que ainda há de estoque de restos a pagar, e o resultado primário. Para começar falando um pouquinho de números, a receita arrecadada no primeiro quadrimestre do corrente exercício, ela chegou no montante de R$ 16.890.872 mais 24 centavos. E toda a despesa liquidada do município já obteve um montante de R$ 15.318.431 mais 10 centavos. Confrontando receita total arrecadada menos despesa total liquidada, o município atingiu no primeiro quadrimestre um superávit na casa de R$ 1 milhão, no montante de R$ 1.572.441 mais 14 centavos. Aqui fica demonstrado, até a presente data, um superávit relativamente bom, né, que demonstra aí e mostra toda a eficácia e eficiência que está sendo adotada pela administração municipal para com o dinheiro público, até a presente data. A receita corrente líquida, que é a receita que serve para a base de todos os cálculos de empréstimos, de despesa de pessoal, ela chegou no montante de quase R$ 50.445.198 mais 93 centavos. Lembrando aqui que essa receita corrente líquida era dos últimos 12 meses, ou seja, ela é do mês de maio de 2020 a abril de 2021. Essa receita ela serve para fazer os nossos cálculos em cima, se nós formos fazer alguma operação de crédito, algum empréstimo por antecipação de receita, as despesas com pessoal e também o percentual gasto com a dívida consolidada. Essa é a base de cálculo. O resultado primário obtido pelo município no primeiro quadrimestre, que são as receitas fiscais líquidas primárias contra as despesas fiscais líquidas primárias, também obtivemos um superávit da ordem de R$ 1.572.406 mais 31 centavos. Também positivo, ele é quase muito parecido com o resultado orçamentário, que aqui há algumas exclusões, mas o importante aqui é que é um resultado positivo, o que demonstra a capacidade hoje, no momento de investimento que nós temos na Prefeitura. Os restos a pagar são despesas que passaram do ano passado, empenhos que passaram do ano passado para serem pagos esse ano, que podem ser processados e não processados. Processados são despesas que foram entregues à Prefeitura, seja o serviço ou o material, e não processados são aqueles que passaram como uma dívida, mas falta ser entregue o bem ou material, e principalmente aqui a obra. Tá? Nós temos de réis a pagar processados, que é de pagamento imediato, R$ 7.360 mais 40 centavos. E não processados, R$ 447.857 mais 14 centavos, quase na sua totalidade, à espera de repasses dos convênios federais e estaduais para serem liquidados. A dívida que o município tem, a dívida de longo prazo, hoje ela está em R$ 321.268 mais 48 centavos. Essa dívida ela é composta de um financiamento junto ao Desenvolve SP para a compra de uma máquina, e o restante é precatórios que a Prefeitura recebeu de administrações anteriores para serem pagos nesse exercício. É uma dívida pequena. Para se ter uma ideia, a dívida consolidada líquida ela pode ser 120% da receita corrente líquida. Ou seja,
120% de mais de 50 milhões de reais. Nós estamos aqui com R$ 321.268 mais 48 centavos. As despesas com pessoal, também aqui é a regra dos últimos 12 meses, de maio de 2020 a abril de 2021. O limite máximo permitido é 54%, e nesse quadrimestre a gente fechou com 49,79%. Foi despendido com pessoal R$ 25.118.947 mais 18 centavos. Aqui, pessoal do Executivo. O Legislativo está fora daqui. Então, também estamos dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o máximo é 54% do limite máximo, o limite prudencial é 51,30%, e estamos com 49,79%. As despesas tidas com educação, referente ao primeiro quadrimestre provenientes de recurso próprio. O mínimo constitucional é 25%, que esse índice tem que ser atingido até o final do exercício, artigo 212 da Constituição Federal, e o limite atingido até no primeiro quadrimestre foi de 24,05%, apurado também pela despesa liquidada, um pouco abaixo do índice obrigatório, lembrando que ele tem que se dar no final do exercício, mas também temos que lembrar que o município não está tendo aulas presenciais, né? Então os gastos também diminuíram. Mas, de qualquer forma, vai se aplicar sim os 25%, até porque a Constituição Federal assim determina. Se não sabemos ainda, o Deli aqui pode, como falou, não temos uma certeza do que vai virar a pandemia em termos de aulas presenciais, transporte escolar e outras coisas mais, mas, se não, de um jeito, a gente tem que aplicar de outro, dentro do que o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal do Fundeb aprovar. E os gastos com a saúde, todos provenientes de recurso próprio, o mínimo que a Lei Complementar 141 determina é que o município gaste 15% das receitas próprias, resultantes de impostos. Atingimos o montante de 24,69%, quase 10% a mais. Esse índice também é apurado pela despesa liquidada. Chegamos no montante de R$ 3.571.934 mais 42 centavos. Lembrando que tanto o valor da educação como o valor da saúde são todos provenientes de recursos próprios. A esses recursos também há os recursos de transferências estaduais e federais. Esses foram os números do primeiro quadrimestre, números que demonstram a efetiva aplicação do dinheiro público, números que demonstram que a situação hoje da Prefeitura Municipal ela é, da parte orçamentária e financeira, saudável. A gente diz muito hoje porque a gente não sabe como vai exportar arrecadação. E quando a gente fala arrecadação Brasil, porque é o Brasil que arrecada, o Estado que arrecada, e os repassam para nós, né? E a gente não tem, eles não passam uma previsão para nós sobre as arrecadações futuras. Mas o que importa é que hoje ela é positiva, hoje a Prefeitura não deve nada a ninguém, hoje a Prefeitura está com as suas contas em dias. Eu acho que isso, no meio de uma pandemia, indiferentemente, não precisava ser só no meio de uma pandemia, em qualquer momento, isso é muito salutar. Deixo aqui a palavra aberta a qualquer um dos presentes, os vereadores presentes. Pelas redes sociais, pode haver alguma pergunta? Alguém que estiver participando das redes sociais, quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Estamos aqui para qualquer pergunta e qualquer dúvida dos vereadores e das pessoas das redes sociais. Vereadores, alguma dúvida? Da rede social, alguma pergunta? Gente, então, para não se alongar mais, eu agradeço a presença, mais uma vez, dos vereadores aqui presentes, todos eles, que é com muito entusiasmo que a gente vê a participação. É legal ver a participação de todos eles, e os que também não puderam vir, talvez tenham algum motivo, podem estar trabalhando com seus afazeres. Registrando novamente a presença do presidente da casa, o G,
do vereador Luiz Dentista, Carlitos, Sapiá, Luiz Borracheiro. Agradecemos de verdade. Agradecemos ao prefeito, o senhor Roberto, ao Delícia, diretor da Saúde, ao Agemir, nosso companheiro aqui das Finanças, e toda a equipe técnica que participou aqui. Meu muito obrigado, meu boa noite e fiquem com Deus.